Nós temos aí uma outra frase, seria assim: o chefe informou o resultado aos empregados. Nós estávamos trabalhando a noção de complemento. Então, a gente viu o complemento direto, o objeto direto. O complemento indireto, o objeto indireto. Não é assim? Vamos analisar essa frase. Informou é o verbo, vamos dividir a frase em dois grupos. O chefe, a parte não verbal, informou o resultado aos empregados, a parte verbal. Sujeito e predicado. Vamos voltar na definição de sujeito? Sujeito é o termo, o grupo, cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Se eu dissesse para você o chefe é sem preposição. E chefe é responsável pela flexão de informou. Tanto é que se fosse os chefes, seria informaram. Dessa forma, o chefe é um sujeito. Informou é um verbo de ação, portanto, ele é núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Professor, por que você fez dois blocos diferentes, duas estruturas diferentes? O resultado um grupo e aos empregados outro. Pelo simples fato de que, em português, não existe igualdade social. Então, eu sei que informou é o núcleo do predicado, do grupo verbal, da parte verbal. O resultado está ligado a informou, porque informou tem acepção ampla. Quem informa alguma coisa. Eu posso informar a data da prova, eu posso informar um gabarito, eu posso informar a data de um aniversário, não é assim? Quem informa algo. A ação de informar só existe se tiver algo a ser informado. Então, esse verbo pede complemento. Agora, aos empregados, ele qualifica resultado, ele especifica resultado ou é a quem o chefe informou? A quem o chefe informou. Então, a semântica me direciona que o resultado está ligado ao informou e aos empregados está ligado ao informou. O que não tem aí nenhum questionamento. Dentro disso aí, eu vou dizer para vocês que no grupo o resultado, o núcleo é resultado. Afinal de contas, entre duas palavras, a mais importante é o substantivo. Eu vou dizer que no grupo aos empregados, o núcleo é empregado, já que empregados é substantivo. No primeiro grupo, o resultado, entre o núcleo e o verbo, existe um elemento de ligação chamado preposição? Não, esse o é artigo. Sabe por que ele é artigo? Resultado está no masculino, o o também. Se eu colocasse data, seria a data. Aquela palavrinha que varia de acordo com o substantivo é artigo. A preposição é invariável. Nessa construção, eu tenho um complemento aí chamado de objeto direto, já que entre o núcleo e o verbo não existe a preposição. Aos empregados também completa o sentido do verbo. Por que completa? Imagine só. A semântica do verbo informar é a seguinte: quem informa diz algo a alguém. Você só informa se tiver algo a ser dito e alguém a ser informado, não é assim? O veículo de informação traz uma informação para um grupo de pessoas. Nessa construção, aos empregados também completa o sentido do verbo. Mas o núcleo aqui é empregados. Entre o núcleo e o verbo existe um elemento de ligação chamado preposição. Ora, aos é a preposição a mais o artigo os. Não sei se vocês se lembram, mas o artigo ele pode ser agregado, aglutinado a uma preposição. Quer ver? De mais o do, em mais o no, a mais o ao. Nessa construção, esse aos aí é a junção da preposição a mais o artigo os. Entre o núcleo e o verbo existe um elemento de ligação chamado preposição? Existe. Portanto, eu tenho um complemento verbal, objeto indireto. Na verdade, os dois completam o verbo, um sem preposição direto, o outro com preposição indireto. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: sempre que o mesmo verbo pedir dois complementos, sempre que a acepção de um verbo exigir dois complementos para restringir a sua significação, um será direto e o outro será indireto. O verbo dar, por exemplo, que é o mais comum. Quem dá alguma coisa para alguém. Veja que quem dá algo sem preposição, a alguém com preposição. Se o mesmo verbo exigir dois complementos, um será direto e o outro será indireto. Aí nós vamos aprender lá na frente que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Mas a nomenclatura não nos é importante agora. Nessa construção, se eu quiser substituir esses nomes por pronomes, eu posso. Se eu quiser substituir o chefe por um pronome, será um pronome reto. Ele informou o resultado aos empregados. Se eu quiser substituir o resultado e aos empregados por um pronome, será o pronome oblíquo. No caso de o resultado, vai ser o a, os e as, já que é o objeto direto. No caso de aos empregados, será ele, es ou o pronome ele, ela, preposicionado. Vamos ver como é que é? Nessa construção, olha lá.
o chefe informou a eles, o chefe informou aos empregados ou informou-lhes o resultado. Vamos ver que bonitinho? O resultado virou, afinal de contas, para substituir um complemento verbal objeto direto, a gente usa o, a, os e as. Resultado é uma palavra masculina singular, nós vamos usar o masculino singular. Para substituir aos empregados, a gente usa ou a eles ou lhes. Pode ser um ou outro, porque o lhes é um objeto indireto que substitui pessoa. Empregados é pessoa. E a eles também é na verdade, um objeto indireto aí, que pode ser usado tanto para coisa quanto para pessoa, não há nenhum problema. Vale lembrar também que existe uma forma arcaica que é de substituir o lhe e o, dizendo o chefe lhe informou. Mais à frente, quando eu for falar de colocação de pronomes, a gente fala de umas formas como essa. Por exemplo, ele me informou o resultado. Ele mo informou. O resultado eu coloquei o outro eu usei o mi mais o mo, não é? Ele to informou e assim por diante. É uma forma mais arcaica, mas é possível de ser encontrada. Nós precisamos de falar aí, por fim, da grafia de alguns pronomes. Vamos pensar nessa frase, fiz a prova. Ora, essa frase, a primeira coisa que a gente acha é o verbo. Esse verbo é um verbo de ação. Vamos entender, vamos pensar, será que esse verbo ele precisa de um termo para completar sua significação? Vamos ver? O verbo fazer ele tem acepção ampla, quer ver? Eu posso fazer um bolo, eu posso fazer uma prova, um teste, fazer uma maquiagem e assim por diante. Já que esse verbo tem uma acepção ampla, ele precisa de algo para restringir sua significação. Vamos dizer que a prova completa o sentido do verbo essa estrutura é um objeto direto. Por que já fui lá em objeto direto? Vamos pensar no seguinte. Alguém pode falar, professora, como é que você sabe que esse a antes de prova não é preposição? Pelo simples fato de fazer uma flexão, quer ver? Troca prova para teste, ficaria fiz o teste. Vejam que o a vira o. Quem varia de acordo com o substantivo, e a gente já viu isso, é o artigo. A preposição ela é invariável. A preposição, se eu alterar o substantivo, ela permanece intacta, inalterada. Nessa construção, se eu fosse trocar esse a prova por um pronome, eu trocaria por um pronome ou a, os e as, já que eles que fazem o papel de objeto direto. Vale lembrar que prova é feminino singular. E qual o pronome que a gente vai usar? O a. Fisa. Fica feio, não é? Isso aí é meio cacofônico, tem um som desagradável. O que é que a gramática diz? Então, que, na verdade, nós precisamos de uma grafia especial. Na hora de a gente escrever essa estrutura, a gente deve cortar a terminação Z e acrescentar um L ao pronome. Essa é uma grafia especial. Toda vez que o verbo terminar com R, S ou Z, R, a letra mais bonita do alfabeto, S ou Z, a gente deve cortar essa terminação e acrescentar L ao pronome. Vale lembrar que a gente tem que pensar na regra de acentuação da palavra. Chamar a garota, chamar a. Tiro R, ficaria chamá-la. Vale lembrar que vai receber um acento aí, o chamar, já que a oxítona terminada em A tem acento gráfico. Fez a prova, fê-la, tem acento também, já que monossílabo tônico terminado em E tem acento. Por o lixo, polo. Toda vez que terminar com R, S ou Z, corta a terminação e acrescenta L ao pronome. É daí que vem uma frase famosa que é filo porque quilo. Fiz o, corta a terminação, filo. Porque quis o, porque quilo. Existem divergências dizendo que essa frase deveria ter sido dita filo porque o quis. Mas para a regra de colocação, ela vale para nos auxiliar. Quis o, termina com S, corta a terminação e acrescenta L ao pronome. Existe mais uma outra regrinha que a gente tem que saber quando o verbo termina em som nasal. Chamaram a garota. Chamar é o verbo, a garota completa o verbo. Ora, quem chama, chama alguém. A ação de chamar necessita de alguém a ser chamado para completar sua significação. Vale lembrar que a garota é um complemento verbal, objeto direto. Por que direto? Muda garota para o masculino, chamaram o garoto. O a virou o. Quando tem essa flexão, quando tem essa alteração, é porque esse a não é preposição, ele é artigo. Dessa forma, nós temos aí um complemento verbal, objeto direto. Para trocar isso por um pronome, ficariam chamaram a. Só que a gramática diz
que toda vez que o verbo terminar com som nasal, que é aquele que a gente fala pelo nariz, ão, M, pois é, a gente tem que acrescentar um N ao pronome. Ficariam então, chamaram-na. Toda vez que o verbo terminar em som nasal, acrescenta-se N ao pronome. Terminou com R, S ou Z, corta a terminação e L no pronome. Terminou em som nasal, não sofre nenhuma alteração o verbo, mas acrescenta-se N ao pronome.